Estão me ouvindo direitinho? Sim, professor. Maravilha. Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de métodos da física teórica. Então, hoje vamos continuar com nossa discussão de equações diferenciais ordinárias. Antes de fazer isso, porém, eu queria comentar um pouco sobre o e-mail que eu mandei para vocês alguns dias atrás sobre as monitorias, ok? Porque a situação está preocupando a equipe bastante. Eu estou muito preocupado com como vocês vão se dar na P1. A situação é a seguinte, pessoal. Temos uma turma de quase 200 pessoas. Nas aulas de exercícios aparecem cerca de 40, 50 pessoas, então um quarto dos alunos. Nas aulas de monitorias das semanas sem os exercícios, aquela de terça-feira e de sexta-feira, aparecem entre 10 e 12 pessoas, e na monitoria de terça-feira apareceu uma pessoa só. Ok? Agora, vocês entendem bem que os monitores estão trabalhando bastante para preparar essas monitorias, então eu não vou pedir para eles fazer um monte de trabalho se vocês não forem aparecer. Ok? Além do que, eu estou recebendo alguns e-mails de perguntas, mas poucas. Então, lembre-se que o 5 de outubro vai ter a P1, ok? E a P1 vai ser do mesmo teor das listas que a gente deu para vocês. Então, não vai ser absurdamente complicado, claramente, mas também não vai ser super simples. Então, aproveitem dessa oportunidade que a gente construiu para vocês, das monitorias, para tirar dúvidas antes da P1, antes que seja tarde demais e que aí vocês vão ficar tendo que recuperar a disciplina, ok? Claramente, vocês são adultos, então vocês são absolutamente livres de fazer o que vocês acham melhor para essa disciplina. Minha e nossa sugestão da equipe é que vocês apareçam mais e tentem tirar mais dúvidas, ok? Por essa razão, a gente decidiu tirar aquela opção que algum de vocês tinham pedido, de gravar as monitorias e de disponibilizar as notas das monitorias. Assim, vamos ver se vocês vão aparecer, ok? Claramente, eu sei que tem alguns de vocês que têm conflito de horário, então, por isso que as monitorias nas semanas ímpares são em horários que não são os horários de aula, mas para essas pessoas, especialmente, eu sugiro, entre em contato ou comigo ou com os monitores para tirar as dúvidas. Todos aqueles que não têm conflito de horário podem aparecer tranquilamente na monitoria. Beleza? Não sei se vocês têm algum comentário, alguma dúvida a tirar. Alguma dúvida você diz, boa tarde primeiro, você diz sobre a aula que você postou no YouTube ou sobre as monitorias? Não, sobre essa questão da monitoria. Depois as dúvidas, Tá. o próximo passo, okay. Vamos tirar as dúvidas da aula. Ok. Ok, então me parece que não tem nenhuma pergunta sobre as monitorias, então vamos para frente. Vamos agora tirar as dúvidas sobre a aula passada, ok? A aula passada, como escrevi para vocês, eu não podia aparecer na terça-feira, então eu gravei a aula. Já vou antecipar para vocês que vou fazer a mesma coisa para o dia 7 de outubro, ok? Então, primeira aula depois da prova, também eu tenho um compromisso que não posso cancelar, então também aquela aula eu vou gravar, ok? Mas, de qualquer forma, se tiver alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade de perguntar agora. Ou mais tarde, quando vocês quiserem. Professor, eu estava vendo aula e agora que a gente começou a resolver sistemas de equações diferenciais, a gente chegou em integrais que aparentemente seriam integrais de matrizes. Sim. A gente faz... Como que realiza um integral de uma matriz? É componente por componente? Vamos ver agora. Não, vamos ver agora como se faz. Agora vou mostrar justamente um exemplo para mostrar para vocês como é que se faz esses integrais. Uhum. Beleza? Certo. Mais alguma dúvida? Maravilha. Então, vamos começar com a aula. Então, vamos voltar a esses sistemas de equações diferenciais ordinárias. Então, sistemas, ok? Mas ainda de primeira ordem. Na parte final da aula de hoje, a gente vai ver como usar todas essas técnicas que a gente está desenvolvendo para resolver equações diferenciais ordinárias, mas de segunda ordem, ok? Então, o exemplo que a gente viu é o exemplo de dois circuitos que têm uma indutância, uma autoindutância, cada um desses dois circuitos, uma resistência, cada um desses dois circuitos, e depois tem uma indutância mútua, ok?
essa indutância mútua, quando diferente de zero, põe em comunicação os dois circuitos, no sentido que, para calcular a corrente I1 que está fluindo no primeiro circuito, eu tenho que saber como a corrente I2 que está fluindo no segundo circuito está variando no tempo, e vice-versa. Para calcular I2, eu tenho que saber como I1 está variando no tempo. Então, vocês veem que o que está acontecendo aqui é o análogo, em termos de equações diferenciais, do que é um sistema algébrico. Ou seja, para você conseguir resolver um sistema algébrico, você tem equações que misturam as diferenças incógnitas, e aqui é igual. Você tem equações que misturam as diferentes incógnitas, onde que, porém, nesse caso, as incógnitas são as funções mesmas, ok? E não são números. Então, a técnica que a gente desenvolveu para resolver esse tipo de problema é a seguinte. Primeiro, a gente escreve esse problema de forma matricial, ok? Ou seja, vamos definir um vetor, que eu vou chamar de I de t, que é um vetorzinho em duas dimensões, no qual vocês podem colocar as duas correntes. E uma vez que vocês fazem essa escolha, vocês podem ver facilmente, a gente fez na aula passada, que essas indutâncias, as autoindutâncias e a indutância mútua, pode ser organizada numa matriz 2x2, que eu chamei de L-exal. As resistências podem ser organizadas numa matriz diagonal, que eu chamei de R-exal. E esse epsilon também pode ser colocado dentro de um vetorzinho epsilon zero. Ok? Zero porque aqui eu tenho esse zero. Então, a forma matricial desse sistema é a seguinte. Eu tenho a derivada temporal desse vetor, ok? Quando eu escrevo I, o catch, I ponto, eu quero dizer que eu pego a derivada de cada uma das componentes. Mas essa matriz A, que é dada pela inversa da matriz das indutâncias multiplicada pela matriz diagonal das resistências, tudo isso igual a esse vetor, que pode depender do tempo B, que é simplesmente dado pelo produto entre a matriz inversa das indutâncias vezes o vetor que contém essa informação sobre a tensão externa que eu estou colocando nos meus dois circuitos. Ok? E a gente viu que a solução desse sistema de EDOs é a seguinte. Então, como já vimos, a gente tem que pegar a soma entre dois diferentes termos. Tem a solução da homogênea associada, ok? Onde que a equação homogênea associada é a equação diferencial que você obtém pegando sua equação diferencial e colocando esse termo, o único termo que não depende da incógnita, identicamente igual a zero, ok? Se vocês fazem isso, vocês obtêm o que é chamado de equação homogênea associada. Então, aqui eu tenho que pegar a solução da homogênea associada, que é esse objeto aqui. Então, um exponencial de matriz, onde aqui no numerador está aparecendo essa matriz aqui, ok? E depois, essa exponencial de matriz, que então é uma matriz ele mesmo, é aplicado nesse vetor arbitrário. Esse vetor arbitrário, como todas as vezes que a gente tem quantidades arbitrárias das nossas soluções, vai ter que ser fixando as condições iniciais, ok? Mas não é só esse termo que a gente tem. Além da solução da homogênea associada, a gente tem que somar uma solução particular. Essa solução particular é uma qualquer solução que a gente consiga achar da equação diferencial completa dessa vez. Completa no sentido que a gente tem que considerar esse termo não homogêneo B de t, ok? Então, para achar essa equação particular, a gente usou a técnica de variação dos parâmetros, ok? Ou seja, a gente escreveu a solução particular como produto entre esse pedaço, essa matriz, que é a mesma matriz que aparece na solução da homogênea associada, vezes um certo vetor que depende do tempo. Ok? Esse vetor que depende do tempo eu tenho que achar de forma que essa solução particular inteira seja a solução dessa equação diferencial, ou desse sistema de EDOs. E fazendo esse joguinho, a gente descobriu que isso aqui é a forma daquele vetor. Então, é uma integral. Aqui eu tenho uma matriz, ok? De novo uma matriz exponencial, que é a matriz exponencial inversa dessa daqui, que multiplica esse vetor b de t, ok? Então, quais são as dificuldades técnicas aqui para calcular a solução desse sistema de EDOs? Bom, primeira dificuldade técnica é que a gente tem que conseguir calcular essa exponencial de matriz, ok? Senão a gente não consegue nem calcular a solução da homogênea associada. Segunda dificuldade técnica é conseguir fazer esse integral, ok? Agora, na primeira parte do curso, a gente discutiu
bastante como poder calcular esses exponenciais de matrizes, ok? Então, isso aqui é uma coisa, agora vamos ver já um exemplo, mas isso aqui é uma coisa que vocês, em princípio, já sabem fazer. O que vocês ainda não sabem fazer, ou pelo menos ainda não falei para vocês qual é o significado, é dessa integral dessa matriz, ok? Na verdade, isso aqui é uma integral de um vetor, porque se vocês observam, eu aqui tenho uma matriz que depende do tempo, ou seja, da variável sobre a qual eu estou integrando, aplicada num vetor. Então, matriz multiplicado por um vetor, isso aqui é um vetor, ok? Então, deixa já dizer que esse integral, você tem que considerar componente por componente desse vetor que você está obtendo, ok? Está considerando. Ou seja, a componente 1 desse objeto aqui vai ser a integral da componente 1 de todo esse vetor, componente 2 vai ser a integral da componente 2, e assim para frente, caso vocês tenham casos mais gerais, ok? Professor, Sim. Sim. Uma dúvida. Ah, Nesse caso, por exemplo, deu exponencial, né, essa EDO. Mas, quer dizer, tem exponenciais essa EDO. Mas, por exemplo, se fosse outras funções, funcionaria a versão com matrizes? Todas as funções fundamentais têm versões com variáveis que são matrizes? Não, né? desculpa, acho que não entendi. Que outras funções você está pensando? Bom, as fundamentais, né? Seno, cosseno, tangente, cotangente. Bom, então, na solução de equações de sistemas de EDOs de primeira ordem, só exponencial vai aparecer. Não Sim, tem mas... as funções que aparecem. Sim, mas para outras equações diferenciais. Não, para outras equações diferenciais, as técnicas são completamente diferentes. Então, o que eu estou dizendo, por exemplo, se esses L1, L1, L2, L1, dependência de T, tudo o que eu estou dizendo não é válido. Então, você tem que desenvolver outros tipos de técnicas. E naqueles casos, em geral, não vão aparecer essas outras funções. Vão aparecer coisas mais complicadas desse exponencial. Exponencial aplicado a funções de tempo e coisas dessa forma, ok? Ou série de potências, mas aí não é série de potência no sentido das funções de matrizes. A gente vai ver um exemplo na última aula da parte de equações diferenciais. Tudo bem. Tudo bem? Professor, Sim. Posso falar? pode falar, por favor. Rapidinho. Só uma dúvida básica. O integrando, você colocou depois do DT, na maioria das integrais que você fez, tem algum motivo específico? Aqui, para escrever DT na frente? Isso. Tem algum motivo? Só porque senão eu esqueço de escrever DT. Só por isso. Tá. É uma notação que é muito usada em física teórica, ok? Os físicos teóricos, geralmente, se não escreve o DT primeiro, a medida primeiro, esquece de dizer sobre o que você está integrando. Eu não sou um físico teórico, mas eu sempre esqueço mesmo de escrever. Então, se você esquece, minha sugestão é coloque primeiro. Tanto faz, ok? Isso aqui é sempre a mesma integral. Se você coloca o DT aqui ou o DT aqui, não tem nenhuma diferença. É só uma questão de notação. Beleza? Perfeito. Outra dúvida rápida. Sim. Desculpa, Victor. Não, pode falar. Eu não sei que letra que é essa, mas depois que vem do... Isso, essa mesmo. Ela é arbitrária, né? É arbitrário porque ainda não fixei as condições iniciais. Isso, tá. Obrigado. Tá? Beleza. Professor, perdão, coisa rápida também. Não deveria ter um L-1 multiplicando o L elevado a menos AT na particular? Desculpa, fala de novo. Não deveria ter? Um L elevado a menos 1 multiplicando pela esquerda o L elevado a menos AT na solução particular. Porque na aula passada, quando a gente viu a solução da particular, tinha um sobre A, que era o coeficiente que estava na frente do F'. No nosso caso, na frente do F' tem L. E aí você pode dividir, multiplicar para L menos 1 e tal. Tem esse termo aí, não? Ótimo, muito bem. Então, não, porque o L-1 está já nessa definição do BDT. Ah, entendi, justo. Está dentro aqui. Então, já está dividido, entre aspas, então já está multiplicado pela inversa desse L, mas está aqui dentro, nesse caso. Tranquilo. Obrigado, professor. Imagina. Ok, muito bem. Então, agora que a gente fez esse pequeno review do que a gente viu na aula passada, vamos resolver um caso específico, ok? Então, vamos fazer as continhas direitinho de como resolver esse sistema aqui, com algumas escolhas desses parâmetros L11, L12 e assim para frente, que vão simplificar as contas, ok?
Então, eu vou... bom, vou escrever aqui, ok? Vamos manter essa equação diferencial por enquanto. Então, deixa eu primeiro dizer para vocês quais são os parâmetros que a gente vai considerar. Então, a gente vai considerar o seguinte exemplo, ok? Então, exemplo explícito. Então, eu vou pegar as resistências, as duas resistências, ambas iguais a uma resistência R-sal, ok? Eu vou pegar as autoindutâncias, ou seja, L11 e L22 também iguais. Então, L11 igual a algo que eu vou chamar de L-sal, isso também igual a L22. E, por simplificar, eu vou dizer que a indutância mútua, L12, é o dobro das autoindutâncias. Então, é igual a duas vezes L. Okay? Nenhuma razão particular. Estou simplesmente escolhendo algum número para poder fazer as contas específicas. Além disso, eu vou dizer para vocês que esse epsilon de t vou tomar como sendo uma constante, ok? E vou dizer que a condição inicial é a seguinte: o vetor corrente no instante t igual a 0 é igual a I0, 0. Ou seja, tem uma corrente 0 no primeiro circuito e não tem corrente nenhuma no segundo circuito. Ok? Então, muito bem. Então, dado isso, a gente pode começar calculando a matriz A. Ok? Então, a matriz A, só para lembrar para vocês, é o que eu chamei de L-1, que multiplica a matriz R. Ok? Então, agora, deixa eu fazer a coisa seguinte. Essas aqui, vou escrever aqui. Essas aqui são as matrizes. Ok? Porque senão tem confusão com esse símbolo. Tá? Então, aqui, por enquanto, ainda estou falando de matrizes. Agora, vou escrever essa expressão em termos desses parâmetros aqui. Então, como é essa expressão, se vocês abrem a conta? Isso aqui é igual a um certo parâmetro alfa, que vou definir já já. Essa matriz é igual a 1, menos 2, 1. Ok? Onde esse parâmetro alfa é a razão entre a resistência comum, esse parâmetro aqui, 3 vezes a autoindutância comum, esse parâmetro aqui, e tem um sinal menos na frente. Ok? Então, muito bem. Então, a gente agora sabe qual é essa matriz A, e como a gente viu na fórmula que estava escrita aqui, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar em fazer é calcular o exponencial desse objeto. Então, como é que a gente vai calcular o exponencial? Bom, vamos olhar para esse A, ok? Essa matriz que a gente tem que elevar no exponencial. Então, a primeira observação é que esse alfa é um número real, ok? Resistência é um número real, autoindutância é um número real, então esse alfa é um número real. Esse A é uma matriz simétrica, é uma matriz que coincide com a transposta dele, porque você lembra que a transposta, a única coisa que faz é trocar esses dois elementos, porque ela troca o papel de linha e de coluna. Então, vocês veem que como os dois elementos fora da diagonal são idênticos, essa matriz é igual à transposta dela, ok? Então, o que eu posso imediatamente dizer é que A transposto é igual a A. Mas isso, essa condição aqui, se vocês forem parar um momentinho para pensar, está dizendo que a matriz A é hermitiana nos campos dos números reais, certo? Lembre-se que transposto equivale ao hermitiano conjugado quando não há números complexos envolvidos, que é exatamente esse caso. Então, daqui eu posso concluir imediatamente que a matriz A é hermitiana. Maravilha! Sendo hermitiana, a gente já sabe, simplesmente lembrando aqueles teoremas que a gente mostrou juntos, que ela não só pode ser diagonalizada, mas também vai admitir uma decomposição espectral. Então, o cálculo do exponencial vai ser quase trivial. Ok? Então, vamos ver. Então, quais são os autovalores dessa matriz A? E os autovetores? Vamos calcular os dois juntos. Ok? Vou mostrar para vocês quanto vale.
Então, para fazer esse cálculo, vocês fazem exatamente as coisas que eu expliquei para vocês na primeira parte, no primeiro módulo do curso, ok? Então, escreve a equação secular, resolve e assim para frente. E o que vocês vão descobrir é que existem dois autovalores distintos, ok? Não são autovalores degenerados, são autovalores distintos. O primeiro é lambda igual a menos A, e o segundo é lambda igual a 3 vezes A. Ok? Desculpa, alfa. Esse parâmetro aqui, ok? Essa razão aqui. Agora, qual é o autovetor associado com esse autovalor aqui? Então, o autovetor menos alfa é igual a 1 dividido pela raiz de 2, que é um fator que eu coloco para normalizar, o vetor 1, 1. O autovetor relativo a esse outro autovalor, então 3 vezes alfa, é de novo igual a 1 dividido raiz de 2, para normalizar, só que dessa vez esse autovetor é 1 menos 1. Ok? Então vamos ver que a gente recupere os resultados que a gente esperaria, certo? Então, primeira coisa, a gente sabe que, dado que A é uma matriz hermitiana, os autovalores deveriam ser hermitianos, deveriam ser reais, certo? E são reais porque isso é um número real por construção. Outro resultado que a gente sabe é que os autovetores dessa matriz hermitiana devem ser ortonormais. Ok? Então, vamos ver. Bom, a normalização já está satisfeita porque eu coloquei esse fator 1 dividido raiz de 2 na frente, que normaliza esse vetor a ter norma 1, e esse outro vetor também a ter norma 1. Além disso, se eu agora faço o produto escalar entre esse e esse, vocês veem que, dado que tem esse sinal menos, o produto escalar dá identicamente zero. Então, se eu faço o produto escalar entre menos alfa e 3 vezes alfa, isso dá zero. Então, isso está dizendo que esses dois autovetores são autovetores ortogonais, exatamente o que a gente estava esperando. Ok? Como a gente está trabalhando em duas dimensões, temos dois vetores ortonormais, então são linearmente independentes, e esses são base para o espaço dois-dimensional. Ok? Muito bem. Então, agora que a gente tem todos esses resultados, vamos fazer a coisa seguinte. Então, deixa eu guardar esses resultados em algum canto aqui. Então, vou apagar aqui e vou reescrever os resultados que vão ser úteis daqui a um pouquinho lá em cima. E depois vamos começar com o cálculo do exponencial da matriz. Ok? Então, o primeiro resultado que eu preciso é bom, alfa real. Ok? Não vou reescrever. O que me interessa é que eu tenho dois autovetores, que é menos alfa, que é 1 sobre raiz de 2, 1, 1, e, sim, 1, 1, e 3 alfa, que é 1 sobre raiz de 2, 1, menos 1. Okay? Isso aqui são os dois resultados dos quais eu preciso. Deixa eu só verificar mais uma vez. Sim, está tudo certinho. Ok, então agora vamos calcular o exponencial da matriz. E para calcular o exponencial da matriz, eu vou usar o fato que ela é hermitiana. Sendo hermitiana, eu sei que ela admite decomposição espectral. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever a decomposição espectral da matriz A, e depois vou usar essa decomposição espectral para calcular o exponencial de matriz. Ok? Então, sim, pode falar. Quando o senhor resolveu a conta, o senhor encontrou autovalores que produziram dois autovetores que são ortonormais porque a matriz é hermitiana. Teve um exercício que eu fiz hoje à tarde e que teve um autovalor degenerado. E aí ele resultava em autovetores que não eram ortonormais. Eu tive que fazer Gram-Schmidt para depois poder fazer a decomposição espectral. Isso mesmo. Esses autovetores novos que eu encontrei, eles satisfazem a equação dos autovalores ou não? Satisfaz. Porque pensa a coisa seguinte. Então, vamos abrir uma parêntese aqui. Se eu tenho dois autovetores, ambos relativos ao mesmo autovalor. Isso aqui é um 2, né? Então, nesse caso, de dois autovetores diferentes relativos ao mesmo autovetor, eu tenho essa situação aqui. Ok? Agora, vamos considerar esse vetor aqui. Alfa A1 mais beta
A2. Então, uma certa combinação linear dos dois autovetores. Okay? Por que é interessante considerar essa combinação aqui? Porque isso é exatamente o que você faz na ortonormalização de Gram-Schmidt. Okay? Você pega combinações com coeficientes fixados dos dois autovetores que você tem. Okay? Então, o que a ortonormalização de Gram-Schmidt te fala é como tomar esses alfa e beta de forma que esse V e outro vetor que você vai calcular depois sejam ortogonais. Ok? Agora, se eu faço isso, eu aplico A nesse vetor V, o que é que eu obtenho? Bom, isso aqui é A aplicado a alfa A1 mais beta A2. Só que agora eu sei que A é uma matriz, certo? É um operador linear, então vale linearidade, como a gente viu. Então, todas as vezes que eu tenho um número, sai, e todas as vezes que eu tenho a soma, eu posso aplicar A no primeiro adendo e A no segundo. Então, isso aqui fica alfa A1 mais beta A2. Ok? E por enquanto, a única coisa que eu usei é a linearidade da minha matriz. Agora, porém, vou lembrar que vale essas duas equações aos autovalores. Ou seja, que eu estou supondo que A1 e A2 são autovetores relativos ao mesmo autovalor. Então, esse aqui tem que ser igual a que multiplica o vetor A1, e esse aqui tem que ser igual a que multiplica o vetor A2. Então, olha o que está acontecendo. Eu tenho dois termos, os dois contêm o número A, então posso pôr em evidência A, e o que sobra é esse alfa, que multiplica esse A1, mais esse beta, que multiplica esse A2. Então, vocês veem que o que estou obtendo aqui é exatamente o vetor V. Então, V, construído como combinação linear dos dois autovetores, também é autovetor. Ou seja, também pertence ao mesmo subespaço relativo a esse autovalor aqui. Ok? Então, quando você toma essa ortonormalização de Gram-Schmidt, você está tomando combinações lineares de objetos que são autovetores. Então, o que vocês obtêm, de novo, são autovetores. Tranquilo, professor. Muito obrigado. Imagina. Opa, sim. Eu poderia tirar uma dúvida sobre o mesmo assunto? Sim, claro. Acredito que seja sobre o mesmo exercício. Mas é o seguinte, quando eu tenho uma certa matriz, ela é hermitiana, eu tive os autovalores, os autovetores, ortonormalizei eles, e aí a base que eu formo ortonormalizada, ela não é aquele vetor U, que eu faço T, né? T é a matriz original, tá? T igual a U, diagonal, U menos 1. A base é esse U? Então, não, pera, a base são os autovetores. Agora, se você coliciona, se você coloca nas várias linhas da matriz U os autovetores, o que você falou deve ser verdade. Então, eu posso fazer E elevado a T, né, exponencial de T, como sendo a minha base, vezes o meu E elevado a diagonal, vezes o B menos 1. Exatamente. Isso mesmo. Que deu errado quando eu fiz isso. Deu errado muitas vezes. Eu tentei fazer pelo Wolfram, também deu errado. Eu não sei mesmo o que aconteceu. Não, então, ok. Então, deveria dar certo. Então, o que te sugiro de fazer é me mande um e-mail ou manda um e-mail para um dos monitores, porque temos que resolver isso. Ok? Esse procedimento tem que dar certo. Então, temos que ver onde é que você está fazendo aquele pequeno erro que está dando errado. Porque depois eu fiz pela forma espectral, né? Com os projetores, e deu certo, saiu tranquilamente. Só que dessa forma não saiu de jeito nenhum. Ok, então provavelmente você está fazendo um pequeno erro em algum lugar sem reparar. Me manda um e-mail para um dos monitores, que a gente vai tentar resolver. Tudo bem, então, obrigado. Exato. Ok, muito bem. Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos fechar essa parêntese. E vamos ver como calcular a exponencial da matriz. Ok? Então, a primeira coisa, como prometi, vamos escrever a decomposição espectral da matriz A. Então, como é que funciona? Bom, se vocês lembram, o que a gente viu, o que a gente chama de decomposição espectral é a soma
de todos os autovalores, então aqui eu tenho que colocar menos A e 3A, e cada um desses autovalores tem que ser multiplicado pelo projetor no autovetor correspondente. Então, menos alfa, mais 3A, que multiplica 3 alfa. Ok? Então, isso aqui é a decomposição espectral de A, uma coisa que a gente viu numa das últimas aulas. E daqui, como a gente viu também, se eu agora preciso calcular esse exponencial de matriz, a única coisa que eu tenho que fazer é lembrar que o exponencial de matriz de uma matriz que admite a decomposição espectral, admite a mesma decomposição espectral, só que os coeficientes, aqui onde você estava colocando os autovalores, agora tem que ser os exponenciais desses autovalores. Então, aqui eu vou ter que pôr e elevado a alfa t, sinal trocado porque tem esse sinal menos, ok? Menos alfa, e aqui eu vou pôr mais e elevado a menos 3 vezes alfa t, esqueci o alfa, menos 3 vezes alfa t, é tudo isso que multiplica 3 alfa. Ok? E prontinho. Isso já resolve o problema de você de calcular o exponencial dessa matriz. Essa é a exponencial da matriz. Vocês conhecem alfa, conhecem esses autovetores, então sabem como calcular esse projetor, e pronto, acabou aí. Ok? Então, com isso, a gente consegue resolver a parte da homogênea. Porque depois a gente sabe que isso tem que ser multiplicado por um certo vetor arbitrário, ok? Mas a matriz na qual a gente está interessado é essa daqui, ok? Vamos agora resolver o problema da particular, ok? Então, como é que a gente agora calcula aquele integral? Então, a solução particular, se vocês lembram, é e elevado a menos at, a integral no tempo de e elevado a mais at, que multiplica o vetor b. Ok? Onde que esse vetor b, por causa das condições que eu estava considerando, neste caso específico, é uma constante. Okay? Pode ser que em casos mais em casos mais gerais não será uma constante, mas nesse caso que a gente está discutindo, ele é uma constante. Ok? Então, como é que a gente faz essa conta? Bom, eu tenho essa expressão aqui, então agora eu vou pegar essa expressão aqui, botar aqui dentro e fazer a integral. E ver o que acontece. Ok? Então, vamos focar nessa integral. Aí depois a gente vai lembrar que existe essa matriz exponencial inversa, e a gente vai ver uma simplificação. Ok? Então, aqui eu tenho a integral no tempo dessa matriz aqui, que eu posso recavar, que eu posso simplesmente tirar dessa matriz aqui, invertendo o sinal aqui, porque vocês veem que a única diferença é o sinal desse exponencial. Então, isso aqui é e elevado a menos alfa t. Deixa eu escrever assim. O projetor construído com o autovalor menos alfa, mais e elevado a 3 vezes alfa t, o projetor construído com o autovetor 3 alfa, tudo isso que multiplica meu vetor b. Então, agora vamos ver o que é que está dependendo do tempo aqui. Esse exponencial depende do tempo. O projetor não. Esse outro exponencial depende do tempo. Esse outro projetor não depende do tempo. B não depende do tempo. Ok? Então, ao final, a única integral que eu tenho que fazer é a integral desses dois exponenciais aqui, que são exponenciais de números. Ok? Então, vamos ver. Vamos abrir essa expressão. Aqui eu tenho a integral no tempo e elevado a menos alfa t. E aqui o que está sobrando é o projetor na direção menos alfa, que multiplica b, que é o primeiro termo, ok? Mais a integral no tempo, de novo, o exponencial é elevado a 3 vezes alfa t, projetor na direção do autovetor 3 alfa, multiplicado por b. E agora, olhem, isso aqui é uma constante, não depende do tempo, então sai da integral por linearidade da integral. Esse aqui também é uma constante, então, de novo, por linearidade, ela sai da integral. Então, as únicas integrais que eu tenho que me preocupar de calcular são essas duas.
E vocês veem que nesse caso específico, nem tenho que me preocupar que o que eu estou integrando é uma matriz aplicada num vetor. Ok? A única dependência temporal está nesse exponencial, que é um número. Essa é a vantagem de conseguir de conseguir escrever esse exponencial em termos de uma decomposição espectral. Reduz o problema desse integral a um problema trivial. Ok? Simplesmente integrar sobre um número. Então, vamos lá. Esse aqui é E elevado a menos alfa t, dividido por menos alfa, e depois sobra esse fator aqui, que é o projetor, multiplicado por B. Daqui vai sair o quê? Vai sair E elevado a 3 vezes alfa t, dessa vez dividido por 3 alfa, e de novo vai sobrar o projetor na direção 3 alfa, que multiplica B. Ok? Beleza? Então, esse aqui agora é a integral que a gente tinha que fazer. E agora a gente tem que lembrar que esse aqui tem que ser multiplicado pela matriz elevado a menos at. Ok? Então, deixa apagar aqui em cima. Ô, professor, Opa, pode falar. a gente não coloca constantes de integração nesse caso? E vocês podem colocar, mas é simplesmente uma redefinição do termo da homogênea. Porque se aqui eu colocasse um vetor constante, que eu posso sempre colocar um vetor constante, o que eu acabo tendo é E elevado a menos at multiplicado por um vetor constante. Então, eu estou redefinindo a solução da homogênea associada. Entendi. Então, essas constantes que aparecem nas integrações, quando a gente vai usar as condições iniciais, elas meio que já ficam implícitas numa constante só, né? Só redefinir uma constante inicial. Exatamente. Isso mesmo. Muito bem. Justo. Então, vamos recuperar essa expressão que está aqui embaixo e vamos reescrever ela de uma forma um pouquinho melhor. Olha, o que está acontecendo aqui? Eu tenho E elevado a menos at, então vou usar a decomposição espectral desse objeto. Ok? Esse aqui é... sim, vamos fazer assim. Então, isso aqui é E elevado a alfa t, projetor na direção menos alfa, mais E elevado a menos 3 vezes alfa t, projetor na direção 3 alfa. Tudo isso, que é E elevado a menos at, agora tem que multiplicar esse objeto aqui. Só que vocês veem que esse objeto aqui tem sempre esse vetorzinho, esse cat B na direita. Então, eu vou fatorizar um operador, que é uma matriz, aplicada em B. Agora, já vai ficar claro porque vai ser útil fazer assim. Isso aqui fica E elevado a menos alfa t dividido por menos alfa, projetor menos alfa, mais E elevado a 3 vezes alfa t dividido por 3 vezes alfa, projetor 3 alfa, tudo isso aplicado ao vetor B. Ok? E agora vamos brincar um pouquinho. Ok? Então, deixa eu apagar aqui. E agora a gente vai abrir esses produtos. E para abrir os produtos, a gente vai usar as propriedades dos projetores que a gente já viu. Então, lembre-se que os projetores são ortogonais, certo? Eu estou projetando em duas direções correspondentes aos dois vetores ortogonais. Então, quando eu pego o produto P menos alfa por P 3 alfa, isso tem que dar zero, certo? Então, vamos ver. Quando eu pego esse primeiro que vai com esse primeiro, eu tenho E elevado a alfa t por E elevado a menos alfa t, que dá 1. Sobra esse denominador, que é menos alfa. Aí eu tenho P de menos alfa, que multiplica P de menos alfa, mas esse é um projetor, então é igual a P de menos alfa, certo? Lembre-se que aplico duas vezes um projetor na mesma direção, é como se eu tivesse aplicado uma vez só. Quando eu pego isso, o primeiro termo aqui na esquerda, que multiplica o segundo, isso já dá zero, porque tem o produto entre P de menos alfa e P de 3 alfa, que dá zero. Vamos agora aqui. Segundo pelo primeiro. De novo dá zero, porque de novo eu tenho o produto entre P de 3 alfa e P de menos alfa. Projetores ortogonais. Agora tenho o segundo aqui com o segundo aqui. Isso não dá zero, porque isso aqui são os mesmos projetores. Então,
esse exponencial cancela com esse, sobra esse denominador, então mais 1 dividido por 3α, e aí eu tenho P de 3α que multiplica P de 3α, que é P de 3α. E tudo isso é aplicado ao vetor P. Muito bem. O que é essa matriz aqui que a gente achou? Vocês conseguem ver? Alguém consegue ver que matriz é essa? Parece muito com a decomposição espectral que a gente fez antes, mas os coeficientes na frente estão invertidos. Perfeito. Os coeficientes na frente são invertidos. Então, o que acontece se eu pego essa matriz e multiplico por A? Ah, da identidade. Da identidade. Isso aqui é A elevado a menos 1. Nossa. Então, outra vantagem, que não lembro se eu mencionei para vocês, da decomposição espectral, é que quando vocês têm a decomposição espectral, escrita dessa forma, a inversa da matriz é simplesmente outra matriz que admite a decomposição espectral, mas cujos coeficientes são 1 dividido os autovalores. Ok? Então, ao final de toda essa bagunça, a gente descobriu que a solução particular, então deixa eu aqui escrever I particular, é simplesmente igual a A inversa que multiplica B. Ok? Mas então, agora vamos fazer uma observação a mais. Vamos voltar e vamos reescrever nosso sistema de EDOs. Ok? Então, o sistema do qual a gente tinha começado era I ponto mais A I igual a B. A solução da homogênea associada a gente já achou usando a decomposição espectral. Beleza? Toda essa bagunça foi feita para achar a solução particular. Mas então, olhem bem. O que está acontecendo é exatamente a mesma coisa que a gente viu no caso de equações diferenciais normais de primeira ordem. Quando esse termo não homogêneo, esse daqui, é constante, eu posso procurar por soluções constantes. Porque vamos ver o que acontece. Se eu declaro que I de P é um vetor constante, eu posso concluir imediatamente que I ponto de P é igual a 0. Por quê? Porque é constante, então todas as vezes que eu pego a derivada das componentes tem que dar 0. Então, a equação diferencial, o sistema de EDOs, fica A I de P igual a B, cuja solução é necessariamente I de P igual a menos 1 multiplicado por B, que é exatamente a solução que a gente acabou de obter fazendo tudo integral. Ok? Então, vocês lembram todas aquelas técnicas de simplificação que a gente discutiu na aula passada? Que quando o termo não homogêneo é constante, eu posso procurar por uma solução constante. Quando o termo não homogêneo de tipo cosseno, seno ou exponencial, eu posso procurar por uma solução particular que tem a mesma dependência exponencial. Todas aquelas regras que a gente viu no caso de uma equação diferencial, vocês podem transportar igualzinha ao caso de sistema de EDOs, ok? E nada muda. Por que isso é válido? Simplesmente porque a gente está juntando várias equações diferenciais de primeira ordem. Então, se aquelas técnicas eram válidas individualmente para cada uma dessas, tem que ser válidas uma vez que eu junto várias equações diferenciais num sistema, ok? Então, prontinho. Olha, a gente agora tem a solução homogênea. Deixa eu escrever aqui. I da homogênea, que é E elevado a menos AT, multiplicado por um certo coeficiente, por um certo vetor psi. Isso aqui é conhecida, ok? É essa matriz aqui. A gente conhece a solução particular, que é simplesmente A menos 1, B. Então, a gente tem todos os ingredientes para conseguir pôr as condições iniciais. Agora, conhecemos isso é conhecido, A menos 1 é conhecido, esse exponencial é conhecido, única incógnita, único objeto ainda arbitrário, esse é psi, ok? Então, vou deixar vocês completar essa continha, porque aí agora é só álgebra de verdade, e impor aquelas condições iniciais que eu mostrei para vocês, ok? Vocês podem impor qualquer condição inicial que vocês queiram. Mas agora, depois de ter feito essas contas, vocês veem que vocês têm todos os ingredientes para poder chegar até o final da conta.
Ok? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara dessa dedução? Eu tenho uma dúvida. Sim. Talvez eu esteja me confundindo, mas você garantiu que a matriz ela era inversível pelo fato dela ser hermitiana? Pelo fato de ela ser hermitiana com autovalores diferentes de zero. Se a matriz não for invertível, nada disso, o sistema não é resolúvel. Você não pode dizer nada sobre aquele sistema. Tudo bem, então. Ok? Uhum. Ok, maravilha. Mais alguma coisa? Fantástico. Ok. Sir, Opa, sim, pode é só uma falar. coisa que é meio básico mesmo, mas se a gente só fosse uma equação homogênea, a parte todo esse trampo aí só morre e só fica com a particularzinha bonitinha, né? E vale também para o caso simples, sem ser um sistema. Então, se B for constante... Não, se ele for nulo mesmo, se o B for nulo. A gente só reduz e vai para homogênea. Tem só homogênea, exatamente. Se ele for nulo, tem só homogênea. Isso mesmo. Tá bom, obrigado. Ok, muito bem. Então, agora, para concluir nossa discussão sobre sistemas GDOs, eu vou mostrar para vocês outra técnica para resolver que nem sempre vocês podem usar, ok? Só em casos simples vocês podem usar, mas quando vocês conseguem usar, evita fazer toda essa bagunça, ok? Então, vamos discutir um exemplo concreto, porque eu acho que é mais... deixa a discussão um pouquinho menos abstrata. Tá? A ideia é tentar desacoplar o sistema de equações diferenciais de primeira ordem na mão. Ok? Então, se vocês quiserem, isso aqui é 2, técnica de resolução. Mas aqui eu tenho que escrever que nem sempre funciona. Ou seja, funciona em casos particularmente simples, ok? A vantagem da técnica que a gente acabou de ver, com a exponencial de matriz, a integral, blá, blá, essa é válida sempre, ok? Essa técnica aqui, em vez, não. Isso aqui é válida quando os coeficientes do sistema são particularmente simples. Então, vamos considerar o seguinte caso especial, ok? O sistema de equações, agora, que eu vou tentar resolver é o seguinte. Então, o que é que eu fiz? Aqui, como no exemplo que a gente acabou de ver, eu peguei as duas resistências iguais. Mas agora eu fiz alguma coisa a mais. Agora eu falei que a indutância mútua, desculpa, sim, a indutância mútua é igual à autoindutância. Ok? Por que eu fiz isso? Porque isso aqui, agora, se vocês olham na cara, dá para ver uma coisa imediatamente. Vamos pegar a soma e a diferença dessas duas equações. Ok? Por que vai ser útil? Porque esse coeficiente é igual a esse coeficiente. Ok? Então, se eu pego a soma, o que é que eu vou obter aqui? Eu vou obter L, ou melhor, 2 vezes L e 1 ponto, mais 2 vezes L e 2 pontos, mais R, que multiplica I1 mais I2, tudo isso igual a epsilon de t, que é isso mais isso. Esses primeiros dois termos, eu posso escrever como 2 vezes L e 1 ponto mais I2 ponto. E depois o resto fica igual. Mais L vezes I1 mais I2 igual a epsilon de t. Então, peguei a soma, ok? Vamos agora pegar a diferença. Aí vamos voltar para qual é o significado dessa expressão. Se eu pego a diferença, vocês veem que esse termo menos isso dá zero. Segundo termo menos segundo dá zero. Isso menos isso não dá zero, porque as duas correntes são diferentes agora. Então, eu vou obter R I1 menos I2.
E tudo isso tem que ser igual a este epsilon menos 0, que dá epsilon de t. Ok? Então, pegando a soma e a diferença, eu reescrevi esse sistema de EDOs em termos das seguintes duas equações. Isso aqui é a primeira, e esse aqui é a segunda. Então, se eu olho aqui, eu vejo imediatamente uma coisa. A primeira equação é uma equação diferencial de primeira ordem pela soma das duas correntes. Sempre aparece essa combinação. Sempre aparece a soma das duas correntes. A segunda equação nem é uma equação diferencial, é uma equação algébrica pela diferença entre as duas correntes. Então, vamos agora definir duas novas variáveis, que eu vou chamar de I total, que é a soma I1 mais I2, e a diferença eu vou chamar de ΔI, então isso aqui é I1 menos I2. Em termos dessas duas variáveis, meu sistema de EDOs pode ser escrito como 2 vezes L I total ponto mais R exal I total igual epsilon de t. E a segunda equação é R exal delta I igual epsilon de t. Então, olha o que aconteceu. Usando esse truquezinho de pegar soma e diferença, eu desacoplei completamente as duas equações que estavam compondo o meu sistema. Uma das duas equações nem é mais uma equação diferencial. Então, daqui, eu posso dizer imediatamente que a solução tem que ser igual a ΔI igual epsilon de t dividido por R exal. Ok? Isso aqui é já a solução. Então, eu já sei quanto vale a diferença entre as duas correntes, sem nem ter que resolver a equação diferencial nenhuma, porque isso aqui é uma equação algébrica. O que acontece com IT, a corrente total, a soma das duas correntes? Bom, isso aqui é uma equação diferencial ordinária, que nem aquelas que a gente viu na aula passada. Então, aqui eu posso usar todas as técnicas de resolução de EDOs de primeira ordem. Ok? Então, esse truquezinho permitiu de desacoplar completamente o sistema, ou seja, antes, se eu trabalho com I1 e I2, eu tenho que resolver o sistema porque essas duas equações são acopladas, certo? Para saber I1 ponto, tenho que saber I2 pontos. Pegando soma e diferença, essa complicação desaparece completamente. A variação da soma depende só da soma das correntes. A diferença das correntes depende só de epsilon e de R exal. Ok? Agora, a questão é, se eu consigo resolver para I de t aqui e para ΔI aqui, eu consigo ter de volta a informação sobre I1 e I2? E a resposta é sim, certo? Porque vocês podem ver imediatamente que, dada essa definição, se eu pego a soma, eu tenho que I1 é igual a I total mais ΔI dividido por 2. E se eu agora pego IT menos ΔI, eu consigo calcular I2. Então, isso aqui é I total menos ΔI dividido por 2. Então, olha o que está acontecendo. Nesse caso simples, no qual eu consigo desacoplar as duas equações sem ter que usar exponencial nem nada, simplesmente olhando para o sistema, eu consigo calcular I1 e I2 uma vez que eu conheço IT e ΔI. Mas ΔI eu já conheço, é essa expressão aqui. E IT eu posso calcular simplesmente resolvendo a EDO de primeira ordem com as técnicas que a gente viu nas aulas passadas. Ok? Então, qual é a mensagem? Qual a moral aqui? A moral é que quando esses coeficientes que aparecem na frente do sistema, das derivadas do sistema, são particularmente simples, às vezes, okay, nesses casos nos quais eles são particularmente simples, não é necessário calcular exponencial de matriz, integrais de matrizes, blá, blá, blá. Não. Vocês olham, reparam que somando e subtraindo, vocês conseguem desacoplar o sistema, ou seja, em vez de obter um sistema de EDOs, vocês obtêm EDOs de primeira ordem não acopladas, e depois vocês vão resolver cada uma, ok? E resolvendo cada uma, usando essa definição inversa, ou seja, invertindo
a definição que vocês estão dando, vocês voltam para a informação que vocês querem obter. Tudo bem? Ficou claro o raciocínio? Professor, Pode falar. Pode falar. obrigado. Uma dúvida. Quando a gente vai fazer algum exemplo quando o vetor B ele não é independente do tempo, ele não é constante? Não. Não, porém, as técnicas são exatamente as mesmas que da aula passada. Ou seja, em geral, você tem que fazer aquele integral. O único caso no qual isso não é verdade é quando a dependência daquele epsilon ou daquele b de tipo cosseno e seno. Exatamente aqui na aula passada. Ok? Mas, desculpa, daí eu faço a integral de elemento por elemento? Não, aí o que você pode fazer é procurar por uma solução particular que depende que tem a mesma dependência exponencial. Por exemplo, vamos supor que B de t eu possa escrever da forma seguinte. Eu vou para o campo dos complexos, e elevado a i ômega, um certo vetor que eu chamo de B0. Ok? Se isso for o caso, então eu posso procurar uma solução particular IP, que é igual a e elevado a i ômega t, mesma dependência temporal no exponencial, multiplicado para algo que eu vou chamar de AP. E, colocando isso dentro da sua equação diferencial, você vai conseguir determinar quanto vale AP. Que é exatamente a mesma técnica que a gente viu no final da aula passada. Tá? Não sei se isso esclarece a sua dúvida. Ok, acho que sim. Acho que tinha mais uma pergunta. Eu ia perguntar sobre a terminologia que você usou lá de acoplada, desacoplada, que tem isso aí lá em movimento harmônico, enfim, sisteminha. Como que é a terminologia? Quando elas estão acopladas, quando elas não estão acopladas? Duas equações estão acopladas quando as duas incógnitas aparecem em cada uma das duas equações. Nesse caso, são acopladas, porque você tem que resolver as duas equações ao mesmo tempo. Quando você consegue separar, ou seja, uma equação depende de uma variável e outra depende de outra variável diferente, elas são desacopladas. Tá. Ok. Tudo bem, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, dúvida, pessoal? Professor, Sim. só aproveitando a dúvida do colega, no caso, numa situação em que o vetor b de t, ali ficou com um exemplo em que você pode escrever como uma função de t vezes um vetor constante. Mas e se a gente tivesse, por exemplo, um vetor com duas funções distintas? Não. Aí tem que fazer a integral. Aí uma por uma, né? Aí é integral uma por uma. Assim, aí não tem jeito de simplificar, não. Beleza, entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Muito bem. Professor, Sim, pode falar. essas variáveis que o senhor definiu, o IT e o ΔI, assim, fisicamente, eles desempenham algum papel importante, assim, tipo, falando em termos físicos? Não, em termos físicos não significam nada. Em termos matemáticos, são aquelas combinações que permitem de deixar as duas equações independentes. Posso te dizer uma coisa a mais, se você agora tentasse resolver esse caso com as técnicas usuais, ou seja, de cálculo, de exponencial de matriz assim para frente, você vai ver que as combinações I1 mais I2 e I1 menos I2 são aquelas combinações que aparecem nos autovetores. Então, isso aqui é 1 mais 1 mais 1 mais 1 menos 1, que é exatamente o tipo de combinações que a gente encontrou no exemplo que a gente discutiu explicitamente. Então, aqui está te dizendo está te dando uma informação sobre os autovetores, ok? Em geral, não é simples extrair essa informação dos autovetores simplesmente olhando o sistema. Mas nesse caso simples, é possível extrair essa informação. Entendi, beleza. Obrigado, então. Imagina. Ok, gente. Então, se não tiver mais dúvidas, isso aqui conclui nossa discussão sobre sistema de LEOs de primeira ordem.
E agora vamos pular para a resolução de equações diferenciais de segunda ordem. De novo, com todos os coeficientes constantes, ok? Por que com coeficientes constantes? Simplesmente porque essas são tipicamente as equações diferenciais que aparecem na resolução de equações de movimento. Em 2 aulas, isso já não vai entrar na prova, ok? Vai ser a primeira aula depois da prova. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando os coeficientes na frente das derivadas da equação diferencial de segunda ordem não são constantes. E aí tem toda uma outra teoria, ok? Uma teoria bem mais profunda, no qual, de novo, operadores hermitianos jogam um papel fundamental, ok? Toda essa teoria é chamada de teoria de problema de Sturm-Liouville, a gente vai ver. E naquele caso, de novo, a gente é induzido a calcular autovalores e autovetores, mas de um objeto mais complicado como operador diferencial, ok? Para aqueles de vocês que não sabem do que eu estou falando, não se preocupem, vamos voltar nisso. Para a prova, ok? A gente vai, o material que vai entrar até a prova é só até a resolução de equações diferenciais de segunda ordem, tá? Com coeficientes constantes. Ou seja, o que a gente vai ver hoje e na próxima aula, tá? Então, vamos estabelecer o problema e aí vamos ver como resolver. Professor, Sim. vou fazer uma pergunta um pouco deslocada. Na prova vai cair alguma questão de demonstração? Demonstrar alguma coisa? Não. Prova prática, exercício. Ok. Tá? Ok, então vamos com 3 EDOs de segunda ordem. Ok, então como é a típica forma de uma EDO de segunda ordem? Bom, é alguma coisa que funciona assim. A, x ponto ponto, mais B, x ponto, mais C, x, igual a uma certa função que eu vou chamar de f de t. Ok? Isso aqui é o protótipo de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Tá? O que a gente tipicamente faz é dividir por A. Ok? De forma que o coeficiente do termo que contém a derivada segunda seja igual a 1. Depois, esse coeficiente aqui, tipicamente é chamado de gama, pelo menos na literatura física. Esse outro coeficiente aqui, eu vou chamar de ômega zero ao quadrado. Ok? As razões para esse ômega zero, que lembra uma frequência, ficará clara na próxima aula, quando a gente vai discutir exemplos. Esse aqui, bom, vamos dar um nome, digamos que é g de t. Okay? Então, essa aqui é a equação diferencial que a gente tem que resolver. Agora, a pergunta imediata é, bom, será a gente desenvolveu juntos várias técnicas para equações diferenciais de primeira ordem, para sistema de EDOs? Então, será que alguma daquelas técnicas eu posso aplicar aqui? Bom, sim e não, ok? Sim, ou melhor, vamos começar com não. Não, porque isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, apesar que ainda é verdade que isso aqui, a solução vai ser igual à soma de uma solução da homogênea associada e uma solução particular, a solução da homogênea associada eu não posso calcular simplesmente, que nem no caso de equações de primeira ordem, ok? Por outro lado, o que agora a gente vai fazer é escrever essa equação aqui, que é uma equação de segunda ordem, como um sistema de EDOs. Então, por isso que eu insisti muito na resolução de sistema de EDOs, porque uma vez que vocês sabem resolver sistema de EDOs, vocês aprendem implicitamente como resolver equações de segunda ordem, sempre com coeficientes constantes, ok? Mas também de terceira ordem, porque também equações de terceira ordem você pode escrever como sistema de EDOs. Okay? Então, vamos ver como é que a gente faz essa transição entre uma equação, uma EDO de segunda ordem e um sistema de EDO, aqui, desculpa, deixa eu escrever, de primeira ordem.
Ok? Isso é a parte importante. Isso a gente sabe resolver. Ok? Então, o truquezinho é o seguinte, vamos definir duas novas variáveis. Então, a primeira, eu vou chamar de y1, e eu vou dizer que y1 é a variável x, ou seja, a variável incógnita que está aparecendo aqui. Ok? Eu vou também definir uma segunda variável, y2. Essa y2 eu vou dizer que é x ponto, a derivada de primeira ordem da minha incógnita. Por que isso é útil? Porque, olha lá, em termos de y1 e y2, que eu agora posso escrever como um vetor y, cujos componentes são y1 e y2, eu posso agora reescrever essa equação diferencial aqui. Porque, olha, x ponto ponto é y2 ponto. Ok? Então, isso aqui fica y2 ponto mais gama y2, que é x ponto, mais ômega zero quadrado y1 igual g de t. E a segunda equação, que permite de fechar o sistema de EDOs, é essa daqui. É y2 igual x ponto, ou seja, se vocês quiserem, y1 ponto. Ok? Então, esse aqui, em termos de das variáveis y1 e y2, agora são duas equações diferenciais de primeira ordem acopladas. Porque para conhecer y2 eu preciso de y1, e para conhecer y1 eu preciso de y2. Então, exatamente aquela ideia de equações acopladas que a gente acabou de discutir. Então, qual é a forma desse sistema? Bom, a forma desse sistema é a seguinte. Daqui, eu posso obter y ponto igual, ou ainda melhor, vamos escrever da forma seguinte? Bom, sim, podemos escrever assim. Então, y ponto igual uma certa matriz aplicada a y, mais o vetorzinho g de t, 0. G de t porque aparece aqui, 0 porque não tem termo não homogêneo aqui. Ok? E agora eu tenho que encher as entradas dessas matrizes de forma que eu tenha essa equação aqui. Então, primeira coisa que eu sei é que y1 ponto é igual a y2. Então, eu tenho 1 aqui e 0. Ok? Por quê? Porque lembrando que y1, desculpa, que catch y é esse negócio aqui, eu tenho 0 que bate em y1 e dá 0, 1 que bate em y2 e dá esse daqui. Ok? Como isso aqui é a primeira linha, isso é igual a y1 ponto, que é exatamente a informação que está aqui. O que acontece com a segunda linha? Bom, a segunda linha é um pouquinho mais complicada. Agora eu tenho y2 ponto, que é igual a menos ômega zero quadrado y1, então aqui vai aparecer menos ômega zero quadrado, e depois tem esse termo que é menos gama. Assim. Essa é uma matriz que eu vou chamar de A. Ok? Então, pronto. Esse sistema aqui, é um sistema de EDOs de primeira ordem que a gente sabe resolver, é exatamente equivalente a essa equação diferencial, essa EDO de segunda ordem. Então, como a gente sabe resolver esse daqui, a gente também sabe resolver esse daqui. Ok? Então, vamos tentar resolver esse objeto aqui. Tá? Professor. Sim. Tá me ouvindo? Aquele último vetor lá na direita, ele não está de ponta cabeça? Esse aqui? Isso. E deixa eu ver. Oh, sim, você está absolutamente certo. Obrigado. Obrigado. Isso aqui é 0 g de t. Obrigado. Assim. Perfeito. Ok, então vamos ver como funciona a resolução desse sistema. Agora, de novo, vamos fazer um sketch, ok? Porque a gente já fez várias vezes essa solução, o cálculo da exponencial e assim para frente. Então, o que eu quero fazer agora é mostrar para vocês dois casos, que são os dois casos que tipicamente aparecem, e discutir com vocês como extrair uma prescrição para resolver equações diferenciais de segunda ordem, sem ter todas as vezes que passar por um sistema de EDOs de primeira ordem. Ok? Então, vamos resolver. Então, resolução.
E a resolução é diferente de acordo com o que acontece com esses dois parâmetros. Ok? Então, primeiro caso, caso 1 é quando ômega 0 quadrado é diferente de 2 vezes gama. Deixa eu ver se eu coloquei não, pera, não é assim. Gama diferente de 2 vezes ômega 0. Isso, ok? Isso aqui é o primeiro caso. Se vocês agora consideram essa informação aqui, calculam a exponencial e assim para frente, vocês descobrem a coisa seguinte. Nessa condição, A possui 2 autovalores, ok? E a solução, uma vez que vocês resolvem todo esse sistema com as técnicas usuais, blá, 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 a solução da homogênea associada, é a seguinte, é x de t igual a uma certa constante que eu vou chamar de alfa, e elevado a lambda 1 de t, mais beta, e elevado a lambda 2 de t, onde lambda 1 e lambda 2 são esses autovalores. Eu vou chamar de lambda 1 e lambda 2, os dois autovalores. Ok? Isso aqui é a homogênea associada. Para ter a solução particular, eu tenho que dizer para vocês quanto vale g de t. Ok? Mas aí a gente vai ver que não vai ser um problema. Essa aqui é a informação fundamental que a gente tem. Tá? Então, esse aqui é o primeiro caso. Então, primeiro caso, quando A admite 2 autovalores distintos, que são esse lambda 1 e lambda 2, que são diferentes, aí a solução é simplesmente igual à combinação linear de 2 exponenciais, cujo expoente é exatamente igual ao produto entre os 2 autovalores e o tempo, que é a variável independente. Ok? Agora, o segundo caso, aqui, é um caso no qual, em vez de 2 vezes ômega 0, é igual a K. Ok? E neste caso, vocês descobrem que A possui apenas um autovalor. Ok? Então, como possui apenas um autovalor, este é um caso no qual essa matriz A não é diagonalizável, mas admite a forma de Jordan. Ok? Agora, a gente sabe como calcular o exponencial da forma de Jordan. A gente viu explicitamente 2 aulas atrás, acredito. Se vocês resolvem aquele sistema calculando o exponencial da forma de Jordan, vocês descobrem que a solução da homogênea associada é a seguinte, é x de t igual e elevado a lambda 1 t alfa mais beta t. Onde que esse comportamento aqui esquisito, que é um polinômio, vem justamente do exponencial daquela forma de Jordan. Ok? Esse lambda 1 é o único autovalor, que agora é degenerado. Ok? Então, temos 2 opções, temos 2 situações possíveis. Ou temos 2 autovalores distintos, no qual caso eu tenho 2 soluções fundamentais, que são da forma exponencial, e cada exponencial depende dos 2 autovalores. Ou, caso, ao contrário, exista apenas um autovalor que é degenerado, eu tenho uma solução que é dessa forma. Então, ainda tenho o exponencial, só que agora daqui vocês vão ver que as soluções fundamentais onde que, para soluções fundamentais, quero dizer as funções que eu tenho que combinar linearmente com coeficientes arbitrários para obter a solução, são as seguintes. É uma exponencial vezes uma constante, então exponencial. E o outro é exponencial vezes t. Então, é t e lambda 1. Então, caso completamente diferentes, ok? Porque, olha, aqui eu tenho 2 exponenciais independentes, porque o lambda 1 é diferente de lambda 2.
Aqui, como existe apenas um autovalor, não posso construir dois exponenciais diferentes, mas mesmo assim eu posso construir uma solução da homogênea associada pegando o mesmo exponencial, ou seja, o exponencial com o mesmo expoente, uma vez colocando na frente uma constante e depois colocando na frente a variável independente. Ok? Então, isso aqui claramente, não espero que vocês vejam isso de cara, mas se vocês resolvem aquele sistema, vocês vão se convencer facilmente que isso é a situação. Ok? Então, como vocês podem imaginar, como vocês veem daqui, se todas as vezes que a gente tivesse que resolver uma equação diferencial de segunda ordem, a gente tivesse que passar para o sistema de EDOs de primeira ordem, a gente demoraria meia hora, uma hora todas as vezes para resolver uma equação diferencial. Felizmente, daqui, eu agora vou extrair uma prescrição, ok? E essa prescrição, depois, na aula que vem, a gente vai usar para resolver explicitamente as equações diferenciais de segunda ordem. Ok? Então, sim, pode falar. Botar o T no primeiro caso não funciona, certo? Não é preciso. Não é preciso, mas funciona? Não é preciso. Mas funciona? Se eu quisesse? Então, não funciona, ok? Porque isso aqui... Você já fez física matemática? Sim. Ok, então isso aqui são duas... O espaço vetorial das soluções da equação diferencial de ordem 2 é um espaço vetorial de dimensão 2. Então, você precisa de dois elementos de base, ok? No caso de dois autovalores distintos, esses são dois elementos de base independente, no sentido que o Wronskiano é diferente de zero, e aqui você precisa do T para obter o Wronskiano diferente de zero. Para aqueles que não sabem o que é o Wronskiano, não se preocupem, vocês vão ver mais para frente em física matemática. Mas então, aqui, se eu multiplicasse por T, eu obteria, em princípio, uma nova equação, uma nova solução independente, mas complicaria a minha vida. Então, essas aqui são as duas soluções fundamentais. Aqui, como eu não tenho duas soluções fundamentais, eu preciso pôr o T para não anular aquele Wronskiano. Okay, certo, obrigado. Imagina. Professor. Sim. Eu estava fazendo uma analogia aqui, né, com o movimento, por exemplo, do movimento harmônico amortecido, e me surgiu uma dúvida. Não apareceu a terceira solução, né, que é a harmônica. Por quê? Por causa da função G, no caso, né? G. Não apareceu a solução, te perdi, desculpa. A terceira solução que tem uma função harmônica, tem um cosseno, por exemplo. Porque ainda não falei quanto vale G. Ah, sim, então, é por causa do G, né? Alta forçante. Isso aqui é só a solução da homogênea associada. Ah, sim, só da homogênea. Tá bom. Beleza? Próxima aula, a gente vai inserir aquela forçante e vamos ver o que acontece. Tudo bem. Mais alguma dúvida, pessoal? Maravilha. Então, agora, o que eu vou fazer é dar para vocês a prescrição de como resolver uma equação diferencial de ordem maior que 1. E aí, na próxima aula, a gente vai discutir exemplos especiais, ok? Então... Ô, professor. Opa, pode falar. Uma dúvida que vira e mexe falam do, tipo, se uma coisa, você tem uma solução e você tem outra, então a soma é solução também. Quando que isso não é verdade? O que tem que acontecer com a equação diferencial para não valer superposição? Tem que ser não linear. Tem que depender da variável quadrado, variável cubo, ou assim. Tá. Na derivada tem que ter um quadrado? Tá, ok. Também na função, ou na derivada uma função. Ok, tá bom. Tá bom. Professor. Sim. Terminou, Gabriel? Enfim. Pode falar. Beleza. Como é que a gente tem a garantia de que a solução que o senhor encontrou lá, em termos da exponencial, é única e não podem ter outras soluções? Porque a gente derivou do sistema de EDOs, de primeira ordem. E naquele caso, a gente sabe que a solução que a gente obtém é única, dadas as condições iniciais. Então, a gente está derivando a unicidade dessas soluções
porque a gente já sabe que existe unicidade em nível de EDOs de primeira ordem. Tá bom, Tá? tá bom, tudo bem. Perfeito, entendi. Obrigado. Imagina. Ok. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Maravilha. Então, deixa eu escrever a prescrição. Ok? E aí, depois a gente vai acabar com a aula. E próxima aula, na terça-feira da semana que vem, a gente vai ver exemplos concretos. Ok? Então, a solução da equação diferencial x ponto mais gama x ponto mais ômega zero quadrado x igual g de t é sempre da forma x de t igual xh de t mais xp de t. Essa primeira é solução da homogênea associada. E essa segunda é qualquer solução particular. Ok? Por que isso é verdade? Porque é verdade em nível de sistema de EDOs de primeira ordem. Então, isso é uma das propriedades que EDOs de segunda ordem estão herdando. Ok? 2. A solução é única, dadas as seguintes condições iniciais. Eu tenho que dar x num certo instante de tempo t0 e x ponto no instante de tempo t0. Então, agora eu tenho duas condições iniciais. Por quê? Isso aqui dá para entender muito facilmente, porque uma vez que eu vou para o sistema de EDOs, eu tenho que resolver um sistema de EDOs de primeira ordem para o vetor que é dado para x e x ponto. Então, quando eu fixo a condição inicial, eu tenho que fixar a condição inicial desse vetor aqui. Então, é fixar a condição inicial ao mesmo tempo de x e de x ponto. Ok? Então, cada vez que vocês adicionam uma derivada na ordem da EDO, vocês têm que dar mais uma condição inicial. Então, para a EDO de primeira ordem, era suficiente dar x em t0. De segunda ordem, vocês têm que dar também a derivada primeira, no mesmo instante. De terceira ordem, se isso fosse interessante, você tem que dar x ponto ponto no mesmo instante. E assim por diante. Ok? 3. A solução da homogênea associada pode ser calculada da forma seguinte. Pode ser calculada da forma seguinte. Eu procuro soluções exponenciais. Então, x de th de tipo e elevado a lambda t. Ok? Isso aqui eu vou colocar dentro da EDO. E essa EDO vira um polinômio que é chamado de polinômio característico. Ok? Por que vira um polinômio característico? Porque, veja, se vocês colocam esse xh aqui dentro, todas as vezes que eu pego uma derivada, esse lambda desce, mas a dependência temporal deste termo é sempre dessa forma. Então, como eu estou resolvendo a homogênea associada, g de t igual a 0,
e aqui a dependência temporal some entre os três termos, ok? Então, essa equação diferencial fica um polinômio cuja incógnita é lambda, ok? E agora vem o ponto. Esse polinômio pode ter soluções lambda distintas ou degeneradas, ok? E agora onde é que vou? Vocês conseguem ver se eu for escrever aqui embaixo? Dá sim. Tá? Dá para ler. Então, vamos ver. Então, daqui, no caso de soluções distintas, digamos que são lambda 1 e lambda 2, okay, soluções desse polinômio característico, quero dizer. Então, xh eu posso escrever como uma constante e elevado a lambda 1t mais outra constante beta e elevado a lambda 2t. Ok? Então, esse aqui é o primeiro resultado. Quando as soluções do polinômio característico são distintas, essa é a solução da homogênea associada. Agora, eu vou continuar aqui em cima, ok? Se existem soluções que são degeneradas, digamos, degeneradas de ordem R, ok? Então, tem R soluções iguais. Então, a solução da homogênea associada é dessa forma aqui. Alfa 1 mais alfa 2t mais blá, 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 até chegar a alfa R menos 1, t elevado a R menos 1, tudo isso que multiplica e elevado a lambda, onde que lambda é a solução degenerada. Ok? Por que isso? Isso aqui é exatamente a tradução do que a gente viu do número de autovalores da matriz. Ou seja, quando eu tenho dois autovalores independentes, ou seja, dois autovalores distintos, eu tenho duas soluções fundamentais, esses dois exponenciais, eu combino eles linearmente com duas constantes que serão fixadas pelas condições iniciais. Quando, ao contrário, existem autovalores degenerados, com grau de degeneração R, eu coloco o exponencial elevado a essa solução degenerada, e na frente eu tenho que pôr esse polinômio que tem que ser de grau R menos 1. Então, uma constante, t quadrado, e assim até chegar a t R menos 1. Ora, claramente, por uma equação diferencial de segunda ordem, o grau máximo de degenerescência vai ser 2, então esse Rzinho vai ser 2, e aqui eu tenho alfa 1 e alfa 2, e nada mais, ok? Isso aqui fecha como é a prescrição de como resolver a equação homogênea associada, ok? Para resolver a equação particular, aí vocês usam de novo, pode usar de novo a técnica de variação dos parámetros. Então, vamos escrever aqui, que isso é o último ponto. Professor, Sim. ser degenerada de grau R quer dizer que tem R raízes ou faltam R raízes? Não, que esse aqui, se você quiser. Pera. Se tem... É da forma, digamos, lambda menos a solução elevado a R. Ok, tá. Tá bom, obrigado. Imagina. Então, 4, a solução particular pode ser achada usando a técnica da variação dos parâmetros. Ok? Que é exatamente por que isso é verdade? Porque isso vale para sistemas de EDOs de primeira ordem. Então, a gente, de novo, está herdando essa propriedade. Ok? Então, casos especiais... como no caso de equações diferenciais de primeira ordem. Então, se g de t for uma constante, procuro xp igual a constante. Se g de t for
e elevado a I ômega vezes alguma coisa constante, ok? De novo, posso complexificar, como no caso de equações diferenciais de primeira ordem, então eu tenho que procurar xp como uma certa constante a ser determinada elevado a I ômega t. Esses aqui são os dois casos simples e também são os dois casos que aparecem mais comumente nas equações, nas soluções de problemas de física. Ok? E prontinho. Isso termina a prescrição. Ok? Então, ao final, vocês veem que o fato que a gente saiba como resolver equações diferenciais de primeira ordem e, por extensão, EDOs de primeira ordem, ao final nos permite de resolver equações diferenciais de segunda ordem ou maior, herdando várias propriedades legais que a gente já viu. Ok? A ideia fundamental é sempre dividir e sempre procurar por uma solução que é soma entre uma solução da homogênea associada e solução particular. A homogênea associada vocês resolvem procurando para essas soluções exponenciais, ok? No caso não degenerado, soluções exponenciais. No caso degenerado, tem também um polinômio na frente. E a solução particular, vocês pegam as soluções que vocês acharam e multiplicam por uma função arbitrária. E vocês vão tentar determinar aquela solução arbitrária, ok? Tem dois casos especiais, que felizmente são aqueles que aparecem a maioria das vezes. Quando o termo não homogêneo é constante, xp você pode procurar como constante. Quando, complexificando a equação diferencial, depende desse exponencial complexo, vocês podem procurar por uma solução particular que tem a mesma dependência temporal e vocês vão tentar determinar esse constante A. Ok? Próxima aula, a gente vai ver explicitamente um exemplo de solução de equação diferencial de segunda ordem com termo forçante, com termo não homogêneo constante e com termo não homogêneo de tipo cosseno. E aí a gente vai ver na prática como é que essa resolução vai funcionar. Ok? A gente vai analisar primeiro o caso de um oscilador harmônico e depois outro caso de circuitos, que são os dois casos padrões onde essas equações aparecem. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, quando eu tenho um sistema de equações com mais de duas equações, né? No caso, é só expandir para ordem, para vetores e matrizes de ordem 3. Sim, exatamente. Não preciso tomar nenhum cuidado a mais, né? Não fazer nada diferente. Não. Tá bom. Beleza? Mais alguma dúvida? Ok, maravilha. Então acho que a gente pode fechar a aula aqui. Então, bom, eu vou ficar mais uns 5 minutinhos, caso alguém repare que existe alguma dúvida. Porém, a aula acabou. E, de novo, como sempre, obrigado pela atenção, pessoal. A gente se vê na aula de terça-feira da semana que vem, ok? A aula de terça-feira vai ser a última aula que vai entrar na prova. Quinta-feira da semana que vem vamos ter aula de exercícios. E depois, na semana que vem, eu vou mandar para vocês as instruções sobre como vai ser a prova, ok? Eu vou mandar para só para antecipar. Vou mandar para vocês um Google Form. Esse Google Form, vocês vão ter a opção de fazer o upload dos files dos vários exercícios, ok? Da prova. Então, como eu falei na primeira aula, vou disponibilizar a prova às 14h. Vocês vão ter que entregar através desse forma até 19h, tá? Então, mas aí a gente vai conversar de novo semana que vem. Então, bom, pessoal, a gente se vê, então, na terça-feira da semana que vem. Bom final de semana para todos. Obrigado, professor. Até semana que vem e bom final de semana. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, Sim. uma dúvida sobre a prova. Quem quiser fazer a sub, é só não mandar a prova, né? Ou não posso nem entrar no link? Olha, então, como a sub vai ser fechada, é não aparecer na prova. Eu não vou pedir para você nenhuma justificativa do porquê você não apareceu. Certo. Certo? Mas então eu posso acessar o link, eu só não posso mandar isso, eu só não posso enviar, né? Bom, se você for enviar, eu vou corrigir. Então, eu vou contar. Não, isso. Isso, tá? Tudo bem. Beleza? Uhum.
Eu tenho uma outra dúvida, mas eu Pode não estou falar. sabendo como elaborá-la. Acho que não dá para fazer agora. Pode mandar e-mail a qualquer momento. Tudo bem, então. Beleza? Obrigado, boa tarde. Imagina, igualmente. Ok, pessoal, maravilha. Então, como vejo que não há mais dúvidas, vou fechar aqui a aula e vou sair do Zoom. Como sempre, qualquer dúvida sobre as aulas passadas ou essa aula, mande e-mail a qualquer momento, eu vou tentar responder até 24 horas depois, ok? Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.